Vamos abordar aqui os riscos do projeto de evento temporário. Como é que a gente vai classificar isso? Então, como nós falamos de evento temporário, nós estamos falando do PET, né? Projeto de evento temporário. E aí, cada tipo de evento, né? Seja show, parque de exposições, eventos em ruas, né? Eles têm o seu risco, né, a respeito disso. E aí nós temos risco mínimo, risco médio, risco baixo e risco alto. E aí, cada um tem suas características, né, que nós vamos aqui, vamos dizer, discriminar aqui, vamos falar sobre isso, tá? Então, se você que tiver qualquer dúvida a respeito, né, de projetos de prevenção e combate a incêndio, siga o nosso canal, né? Nós vamos sempre abordando temas ligados à parte de prevenção e combate a incêndio. E aí, na questão de classificação de risco, nós temos a tabela aqui na instrução técnica número 33 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E aí são classificados, né, o risco, primeiro, em função da sua população, em função de onde está localizado esse evento, onde que ele vai ocorrer e se as pessoas estão em cima de estruturas provisórias ou não? O que que nós temos, né? Tendas, camarotes, são estruturas provisórias, arquibancadas. E aí nós vamos ter que saber o quê? Como é que vai ser este evento? Quando a gente tiver um evento entre 251 pessoas a 1.000 pessoas, sem barreiras, né? Pode ser na rua, um local de área livre, né? E aí nós vamos ter o quê? O risco mínimo. O risco mínimo, ele é declaratório. A própria pessoa que vai fazer o evento pode entrar no site do Corpo de Bombeiros e, se precisar de uma documentação, pode solicitar essa documentação para liberação. E o risco mínimo, ele não é obrigatório, é você declarar esse evento. E aí, se for com barreiras, né, é igual o caso, vai fazer num parque de exposições, e aí você tem até 1.000 pessoas, e elas não estão em estruturas provisórias, risco baixo. O risco baixo, neste caso aqui, o que que acontece? Ele vai precisar de laudo. Então, nós vamos precisar de laudo, vamos precisar de um responsável técnico que vai ter que fazer esse laudo e emitir a respectiva anotação de responsabilidade técnica. E aí você tem o procedimento dentro do InfoCip com as documentações que são necessárias. Não vou abordar nesse vídeo essa questão de documentação. E aí, né, então nós temos isso. Agora, se tiver, né, essas pessoas estiverem em arquibancadas, em tendas, locais assim, né, lembrando que temos uma nota 7 e 8 aqui, a nota 7 e 8, o que que ela vai falar? Será considerada estrutura provisória aquela que destina a receber o público e apresenta desnível superior a 30 centímetros do solo. Então pode ser um camarote. Você fez um camarote, uma arquibancada, e aí, as pessoas estão em cima disso, vai ser considerado, uma estrutura provisória. Outro caso também, tem uma nota 4 aqui para a gente já olhar, será considerado como delimitação por barreira ou delimitação física toda a estrutura que impeça o trânsito livre de pessoas em áreas descobertas. Se eu tiver ali qualquer como se diz, qualquer limitação, né, que impeça as pessoas, né, alambrados, coisa do tipo, vai ser considerado limitação de barreira. Quando você está na rua, né, um evento aberto, tipo um carnaval, né, e você não tem essas delimitações, ele vai estar considerando sem barreiras. E aí, quando você tiver entre 1.000 e 3.000 pessoas, né, sem barreiras, risco baixo, ainda vai estar no risco baixo. Sempre quando você tiver eh, pessoas sob estruturas, estamos sempre falando de risco alto. Entre 3.000 e 10.000 pessoas, chegamos aqui no risco médio. O risco médio vai precisar também de laudo, né, sobre o evento, anotação de responsabilidade técnica, né, essas documentações que são necessárias e entrar no sistema para fazer tudo isso
e emitir. Então sempre é importante o quê? Para fazer o laudo, vai ter que conhecer o evento, conhecer como diz o organizador, como é que vai ser isso, o que que vai colocar, se vai ter palco, onde vai estar localizado esse palco. As anotações de responsabilidade técnica do palco são fundamentais também. Se vai ter estruturas provisórias, igual nós falamos a respeito, né, se tiver tendas, né, é importante ver qual a área de tenda, porque até 150 metros de tenda, entre 150 até 250 é risco baixo. Agora, se ele vai até 500 metros de tenda, risco médio. Lembrando que essas tendas são quando tiver pessoas embaixo da tenda, por exemplo, área de refeitório, área coberta para essas pessoas. A gente não está contabilizando ali, por exemplo, barracas, banheiros químicos, isso não contabiliza na questão de área de tenda, é a área onde que as pessoas vão ficar. Então, a área ali de alimentação, por exemplo, camarotes, essas coisas também, pode ser às vezes um camarote suspenso com uma tenda em cima, né, então estruturas provisórias. Mas, a gente foi falando aqui, tanto risco mínimo, risco baixo, risco médio, você não precisa de fato de realizar o projeto de evento temporário e entrar para análise. Só quando você está no risco alto, que a gente está falando ali, né, de a população vai ter estruturas provisórias ou uma população acima de 10.000 pessoas. Lembrando, estruturas provisórias vai ser independente da população. Tem estruturas provisórias, vai ser risco alto. Acima de 10.000 pessoas, obrigatoriamente será risco alto, principalmente se tiver delimitação por barreiras. Se não tiver, se for na rua, sem delimitação por barreiras, risco médio. No risco alto, você vai ter toda a fase do projeto, né, completo. Você vai ter que elaborar o projeto, ele vai passar por fase de análise, vai ter taxa a respeito de análise. Depois que for feito a aprovação desse projeto, que aí, de fato, vai ter que fazer o quê? As instalações das medidas de segurança, solicitação de vistoria e outros quesitos ali que são exigidos a respeito das medidas de segurança, né. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo da gente abordando, né, os riscos dos eventos temporários, né, dos PETs, como é que são as classificações de risco, como é que funciona isso e o que impacta para a gente no nosso projeto de evento temporário. E deixe seu comentário, sua pergunta, a gente vai ter o prazer aí de responder e vamos ali continuar falando sobre projetos de evento temporário, projetos também de edificações permanente. Então, siga aí no canal. Um obrigado aí para você e até a próxima.